Antes do intervalo, até o Edson chamou ali para ouvirmos dela, que é terapeuta, facilitadora em meditação ativa. A Carol, conta um pouco. A gente está aqui falando, Carol, de dos corpos do escalador capixaba e do colega mineiro, são encontrados na Patagônia Argentina. E eu quero que você, eu vendo todo o que a gente estava conversando aí, dê o seu depoimento para a gente, a sua experiência aí para a gente. Bom, como a Elaine falou, né, dessa parte de adrenalina, vou contar uma experiência pessoal. Semana passada eu sou toda intensa de emoções e vivências e resolvi fazer um rafting, sempre quis fazer essas coisas mais radicais, escaladas e tudo mais. E fiz o rafting no interior de São Paulo e vi, de fato, como é essa sensação de adrenalina. O rafting é o que exatamente? A gente desce no bote, né, na correnteza. Correnteza. E a gente teve todo um treinamento, eu super achava que era uma coisa mais simples. Então era só remar, não, tem todo um treinamento e aí te colocam todo o risco. Aí já comecei a falar, ai, não sei, né, tô com um pouco de medo. Onde você fez, Carol? Em Socorro. Em Socorro? Lá eles têm uma boa... Já chama Socorro por causa disso. Eu tava Socorro pra brincar. E aí eu vi que tem todo um treinamento e realmente a gente não controla muita coisa, né? Porque a força da água, a força da natureza, a gente remava e aí de vez em quando pegava algum galho. Mas eu compartilho a tua ideia. Esse lance de sentir a adrenalina e a emoção a flor da pele mesmo. Tanto que depois, né, de um pouco, quando saiu aquela sensação de medo, veio um êxtase, assim, uma coisa, nossa, que legal. E eu ganhei uma força para remar e depois nem consegui dormir direito, assim, comi meio compulsivo. Então, até que ponto, né, faz bem, enfim. Eu acho que porque o jovem mesmo é uma carga muito grande, né? Isso, acho que o jovem mesmo tem que sentir no corpo, né, até onde chegar, até onde tem esse limite para não também arriscar a vida, enfim. Mas eu compartilho que foi uma experiência muito legal, mas ok também. Vai fazer de novo? Talvez sim, tá mais depende. confiante agora, vai fazer um mais... Não, agora não. Porque Novos desafios, vamos por partes. Eu fiz essa pergunta para ela, porque essa é uma questão interessante, que é os desafios. Quer dizer, sim. Você faz a primeira vez, aí você... Ganha confiança, né? Aí você já quer algo mais... né, desafiador, que traga mais adrenalina, né? Que nem esse Fitzroy aí, que esse monte aí, o negócio é assustador. Então, 20 anos de experiência, ou seja, então já se sentiram preparados para enfrentar uma situação dessa, né? E aí no fim acabou dando errado, tá certo? Então tem essa questão também que eu acho que é de extrema importância a gente pensar, né? Os desafios, eles são constantes, então você está sempre querendo superar, né? Mas eu insisto nisso daquilo que eu falei lá no começo. Você está buscando algo exterior, quando você deveria estar, na verdade, tentando, como é que eu poderia dizer? Tentando buscar algo interior. Por que eu falo isso? Até usando uma frase que a Carol usou da adrenalina, né? Adrenalina, gente, é algo físico. Então é o físico que promove e faz o espírito sentir essas sensações, através do seu perispírito. Tá certo? Só que é físico. Mas tem aquela questão, Edson, que assim, corpo e mente, né, formam um só sistema, né? Isso. E a gente coloca até a questão dos atletas, né? Por exemplo, os Ironmans, né? Um treinamento muito intenso, cada vez se superando ainda mais. Quando o ser humano se coloca, né? O homem se coloca nessas condições de extremo e ele percebe que ele pode mais, ele vai ganhando uma autoconfiança, e aí é esse equilíbrio do corpo e mente, um só sistema, então, só que você acaba trazendo é uma experiência de vida, né? É uma experiência espiritual, não é só física. Sim, né? Eu só queria dizer o seguinte, que tem que buscar o equilíbrio, porque qual é o problema aí? Essas pessoas estão se desafiando, daqui um pouco esse atleta começa a usar anabolizante, ele começa a usar coisas que vão deteriorar o seu corpo e vão deteriorar também espiritualmente, tá certo? Então tem que buscar esse outro lado tem que buscar também, um controle disso. Você não pode só... O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que essa busca dessa adrenalina física para trazer emoções, ela é legal, mas ela tem que ter um equilíbrio aí, né? Porque nós somos espíritos. E uma hora nós vamos deixar tudo isso para trás. Quer dizer, então, se você se viciou em busca de adrenalina, na hora que você desencarna, não tem mais o físico para te propiciar isso. O que você vai fazer, então? Entendeu? É muito interessante o modo que isso tudo acontece no corpo, né? Tem um livro do Nuno Cobra, é o Semente da Vitória, não sei se vocês já leram.
E ele, ele foi o treinador do Ayrton Senna, né? Ele treinou aquela moça que eu esqueci o nome agora, que atravessou o Canal da Mancha a nado. E ele coloca lá, né, que então a pessoa vai colocar, então você está correndo, treinando, você vê uma árvore, então você fala, eu vou até essa árvore, quando chega naquela árvore você vê um outro ponto, você fala, só vou mais até aquele ponto, e assim você vai se superando a cada dia mais, né, e interessante a gente trazer essa força para essa reforma íntima tão necessária, né, para nós, nas questões morais. É essa força que se busca até na meditação, né, Carol? Sim. Essa força interior, né? Que é aquela centelha divina que tem dentro de cada um, né? Essa potencialidade que a gente às vezes descobre primeiramente na questão física. Então, são caminhos, né? A gente descobre essa força através das limitações dos esforços físicos, mas saber que a gente também pode fazer isso de uma forma espiritual, né? Sim. E eu queria dizer o seguinte, eu não estou declarando, o que eu estou falando aqui não é nenhuma sentença sobre o assunto, né? Nós estamos, é a minha opinião nesse sentido. É um bate-bola, né? E aí, é uma roda de amigos. Eu acho que a busca do equilíbrio em si é de extrema importância. Depois a Carol vai poder falar mais isso aí mais para frente, né? Quando a gente abordar o tema aí de meditação. Mas é isso, tá? Mas deixa eu só trazer então a participação dos ouvintes. Olá, bom dia, sou o D'Artagnan, da cidade de Barra, do Garça, do Mato Grosso. Estou ligado na TV Mundo Maior. Obrigado aí, gratidão aí, D'Artagnan, por estar nos acompanhando. No YouTube, olha, todas as participações aqui no YouTube, quem escreveu bastante aqui, um textão dividido em partes é o Luciano Lira. Então vamos tentar. O Ítalo Rodrigues, bom dia, você também está aqui ligado com a gente. Aí ele diz o seguinte, o que vejo com frequência é esse discurso do meio espírita, de que, exemplo, se optar por escalar uma montanha, então necessariamente é um suicida. Aí ele prossegue, lamentável abordagem, pois eu mesmo gosto de esportes e nem todos os escaladores têm esse espírito de aventura suicida. E sim, de poder usufruir dos encantos que uma escalada numa montanha pode proporcionar. Existem sim um monte de escaladores totalmente irresponsáveis, mas aí é uma escolha de cada um escolher como se portar diante de uma prática, que exige no mínimo muito discernimento e respeito do que a natureza oferece. Se for por essa abordagem comum da língua da cultura espírita, então, voar é igualmente perigoso. Daí podemos concluir que todos os pilotos de avião são suicidas por opção. Aí o Luciano Lira trazendo esse... Porque, na verdade... É perfeita a colocação dele. É sensacional. É perfeito. É dentro do que a gente trouxe aqui, né? Cada caso é um caso. Sim. É perfeita a colocação dele. Está corretíssimo. Eu acho que o Luciano, inclusive, se ele pegar a nossa fala aqui, ele vai perceber que nós não concordamos com esse tipo de abordagem. Até não bem condenamos, mas a gente até contesta essa questão do próprio André Luiz, essa questão do Vale dos Suicidas, porque são histórias de espíritos, de um espírito, ou daqueles espíritos, e não a história de todos os espíritos. Mas é aquilo que você comentou. Esse exemplo do avião foi muito pontual ele colocar, porque realmente se poderia dizer, né? Ele tem aquela máxima que o avião foi feito para cair, né? Não sei se vocês já leram isso. O avião foi feito para cair. Não, o avião não foi feito para cair, né? Ele foi feito para voar. E realmente, se você for pensar desse lado negativo, então seria um suicídio. Não, se for pensar assim, você nem sai de casa. Você fica lá preso em casa. Para que reencarnar, né? Se tem tanto perigo. Não, e aí você vai chegar à conclusão que aquele jovem que fica preso no quarto o tempo todo e come no quarto, ele também está se auto-suicidando, porque ele não está vivendo. Nelson Oliveira, bom dia, Damião. Está a questão de colocar a vida em perigo. Lembro do livro Ícaro Redimido, onde o Santos Dumont, a sua prova era ter a coragem para iniciar a aviação. E por esses casos, tipo o Schumacher, né? O ex-campeão, foi uma fatalidade, ele pergunta, ou negligência? Esse livro do Ícaro Redimido é muito bonito também, né? Vocês leram? Eu não li, não conheço. Eu não li, só vi a resenha. E é o seguinte, o que a gente tem que entender também é que a gente considera a vida como sendo o principal, né? Só que todos vão perder a vida um dia. A física, né? A vida física nós vamos perder um dia. Agora, de que forma que isso vai acontecer é que a gente está discutindo aqui, né? E o que pode propiciar em termos de condição do espírito após a perda da vida física. Tá certo? Então eu até coloquei aqui no programa essa questão, por exemplo, o policial que se coloca lá na profissão. Ele sabe que ele está correndo risco. Toda vez que ele vai sair... O bombeiro, né? O bombeiro, quer dizer, uma profissão maravilhosa, que todo mundo exalta, né? Como sendo... que tem um maior respeito, tá certo? Ele está colocando a vida dele em risco para salvar outras pessoas.
verdade. Então nós teríamos que criar o Vale do Suicida dos Bombeiros, entendeu, Daniel? Não. Mas de novo, é o que a gente usou, o termo está usando todo momento. Cada caso é um caso. Então, Não dá pra, senão a gente vai ter que começar a criar o Vale do Suicida do bombeiro, o Vale do Suicida do piloto, o Vale do Suicida do policial. E não é isso. As circunstâncias é que levam, tá certo? E às vezes a pessoa, desculpe, né, só complementando, às vezes a pessoa vem com uma missão mesmo de desenvolver alguma coisa e ela vai correr os riscos daquilo. Sim. Tá certo? Era exatamente isso que eu ia colocar. E sabe o que é interessante no texto, Damião? A irmã dele coloca que ele fez, eles desencarnaram fazendo aquilo que eles mais amavam. Sim, e eles se mantiveram durante todo o período que eles estiveram lá, eles estavam extremamente felizes e realizados. Eles estavam realizando um sonho, porque eles tinham se preparado muito tempo para fazer essa escalada dessa forma. E sabiam dos riscos. Sim. Sabiam dos riscos. Correndo os riscos, tá certo? O José Jerônimo também está em Frutal, Minas Gerais, nos acompanhando. Alvina Gomes da Silva, bom dia, amado. Jairo Rodrigues, bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Maria do Carmo Vieira, bom dia a todos da Boa Nova. Gratidão pelos seus ensinamentos. Doutor Edson, quero assistir suas palestras. Olha aí, Edson. A Maria do Carmo querendo assistir suas palestras. Ô, Maria do Carmo, não me chama de doutor, por favor. E você pode encontrar minhas palestras lá no meu canal do YouTube. Procura por Edson Figueiredo. E eu também tenho uma página, não o meu perfil particular no Facebook, uma página, Edson Figueiredo. Vai ser um prazer, tá bom? E agora nesse mês de março aí, nossa, o que a gente já ouviu da Elaine, né? As palestras do Dia Internacional da Mulher ali da Elaine é algo maravilhoso, né? Já tá assim, minha fama tá me precedendo. Tá vendo? Não tem uma palestra que você faz? Tem, tá vendo? A gente conhece, tá chegando, ó. Tá 8 chegando, de março. os convites tá aí. já estão pintando. Eu vou fazer questão de assistir. Tá vendo? Olha que responsabilidade, Carol. O meu lado mulher vai querer ver como é que é. O seu lado feminino. O Arnaldo de Oliveira, Edson Figueiredo, tive o sonho onde me veio retornando ao corpo físico e medo tomo conta por causa do possível queda, e isso provoca em mim adrenalina. O depoimento aqui do Arnaldo de Oliveira. Pois não? Ele está falando do desprendimento, que ele deve ter tido um desprendimento, e no retorno ele sofreu sentiu adrenalina. o baque, né? Isso é interessante, né? Eu recomendaria você ler lá no Livro dos Médiuns sobre essa questão do desprendimento, tá? Você vai entender o que acontece nisso daí, é muito interessante. Estados de emancipação da alma, né? E ó, tá vendo? Ele sentiu adrenalina no retorno do espírito ao corpo. Olha que interessante. Olha, você vê onde a gente vai? Vai, né? Alice, bom dia. Na minha opinião, a palavra-chave é equilíbrio. Ter limites, respeitando sempre a lei de conservação. Abraço a todos. Ela está em Pelotas, do Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Tem mais participações aqui de ouvintes. O Luiz Carlos Batista, de Santo André, mandou um abraço a todos. Ele estava ouvindo vocês comentarem sobre os desafios individuais e pediu que comentassem sobre os desafios em um grupo, pois ele faz em grupo, é um grupo de dança de terceira idade. Que bacana, o Luiz Carlos Batista lá, nem lembro dele, o Luiz Carlos Batista, tantas blitz aí que a gente tem feito junto, ele pede para vocês falarem dos desafios em grupo. Aí é o conviver em grupo. Aí é a lei de sociedade, né? Lei de sociedade. Olha, o Livro dos Espíritos é fantástico, principalmente essa segunda parte, ao descortinar, né, essas leis todas. É muito interessante ter esse conhecimento, porque você vai perceber que a gente tem que buscar o equilíbrio entre elas todas. Bom, como é que pode existir, por exemplo, a lei de progresso e lei de destruição? Elas são antagônicas. Mas aí você tem lei de conservação, aí você tem lei de liberdade, mas você tem lei de sociedade. Ou seja, olha, liberdade é um pouco diferente, teoricamente, de sociedade. Então é interessante estudar, Damião e Carol e Elaine, para que a gente possa criar um corpo, né, de equilíbrio entre tudo isso daí. É buscar lá no Livro dos Espíritos, Damião, para quem está nos ouvindo, as leis naturais, né? Leis divinas e leis naturais. É um roteiro realmente para você saber como agir nas diversas situações da sua existência, né? Seguindo Jesus aí como modelo e guia, e seguindo as leis naturais, que são as leis de Deus. Com certeza a gente vai ter um pouco de sucesso nessa encarnação.